sejam bem-vindos ao canal de literatura. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gêneros literários. O Aristóteles ele foi o primeiro a tentar sintetizar as formas literárias na Antiguidade Clássica. Sim, é uma definição bem antiga, mas é que a gente estuda e eu vou falar de algumas alterações também dos dias de hoje. Os gêneros literários são nada mais, nada menos do que uma forma de organizar os textos por características de forma ou conteúdo comum. Forma, lembrando, é aquilo lá de poesia, de prosa, é a forma que o texto vai ter, métrica, rima, enfim. E o conteúdo é aquilo que está dentro do texto, é sobre o que aquele texto fala, ok? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o gênero épico, lírico e dramático. Começando pelo gênero épico, a gente precisa saber que há a presença de um narrador. Esse narrador ele vai contar os fatos heróicos, sempre fatos heróicos de um povo. Ele vai contar então uma história que algumas pessoas estão vivendo, um povo está vivendo, e vai ser uma história heróica. A figura do herói ela sempre vai aparecer nesse tipo de texto. Geralmente esses textos vão ser narrados com pronomes e enfim, verbos em terceira pessoa. Destaca-se nesse tipo de texto a presença de um ouvinte ou de uma plateia. Esses textos eles vão sempre ter um tom de elevação, de exaltação do herói e dos fatos heróicos que aconteceram, ok? Um bom exemplo desse tipo de texto é a Ilíada e Odisseia do Homero e também os Lusíadas de Camões, beleza? A gente precisa saber de alguns elementos para a classificação desse gênero, como por exemplo, os personagens. Os personagens são as pessoas que vão estar envolvidas naquela história. Pode ser antagonista, protagonista, coadjuvante, enfim. O espaço, por exemplo, que ele pode ser real ou imaginário, é aonde aquela história vai ocorrer. O enredo, que é a história, é responsável por contar aquela história. O narrador é quem estiver falando aquela história. O tempo, que pode ser linear ou não linear, que é o que a gente fala de tempo cronológico e tempo psicológico, certo? Que o tempo cronológico, só lembrando, é aquele que segue uma ordem cronológica mesmo dos fatos. E o tempo psicológico é o tempo que segue a ordem psicológica dos personagens. Então ele vai e volta, ele não é linear. Muitas vezes a gente não sabe em que ponto que a história tá. Atualmente, esse gênero, ele também não é só usado mais para esses fatos heróicos, mas ele também é usado em outros tipos de expressões literárias, como por exemplo os romances, em que a história se centra nos personagens heróicos, ok? Bom, o gênero lírico agora. O gênero lírico é aquele que o eu lírico vai expressar suas emoções, as suas sensações, ideias, impressões. Ele é ideal para ser trabalhada aquela subjetividade, porque é narrado em primeira pessoa, então sempre vai utilizar verbos e pronomes em primeira pessoa. Esse texto, esse tipo de texto, esse gênero, ele vai ter o predomínio daquela função da linguagem, a função emotiva. Função emotiva, só lembrando, é aquela função que tem foco no emissor, então tem foco na subjetividade dele, nos sentimentos dele, naquilo que ele fala, ok? Um bom exemplo desse tipo de texto são os sonetos do Vinícius de Moraes, que aí a maioria de vocês já conhece. O gênero dramático agora. O gênero dramático, ele é um texto escrito para ser encenado no teatro. Ele não tem um narrador. Por quê? Porque ele vai se desenvolver, a história ela vai acontecer no palco. Então ele vai se desenvolver a partir de diálogos. Existem duas modalidades dessa definição antiga do Aristóteles, que é a comédia e a tragédia. A tragédia, o protagonista ele vem de uma classe nobre, ele usa uma linguagem formal, uma linguagem elevada, e o desfecho da história é trágico. A comédia, o protagonista não vai vir de classes nobres, ele vai utilizar uma linguagem coloquial, uma linguagem informal, uma linguagem mais simples, e ele vai explorar situações consideradas engraçadas e muitas vezes, por algumas pessoas, até ridículas. Atualmente, porém, existem várias outras modalidades dentro desse gênero, além da comédia e tragédia, ok? Porque ele é usado para agrupar textos para encenação. Basicamente, não só o teatro, mas também roteiros de novela, de cinema, de filme. Então, esse gênero também, uma coisa importante para saber, ele tem pontos em comum com o gênero épico narrativo, porque os dois vão contar uma história. Hoje em dia, existem os textos híbridos. O que são esses textos híbridos? São os textos que vão misturar mais de um tipo de gênero diferente. Então vai misturar, sei lá, o lírico com o dramático com o épico, enfim, vai ter mais de um gênero dentro do mesmo texto. Bom, eu espero que vocês tenham entendido sobre gêneros literários, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês.
Se eu conseguir ajudar, deixa o like nesse vídeo. Comentem aqui as sugestões de vocês, que vocês querem que eu faça vídeos de coisas que vocês têm dúvida. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, não esqueçam, para vocês não perderem nenhum vídeo, e compartilhem com seus amigos. É isso, um beijo, até o próximo vídeo, obrigada por assistir.